Oi pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Estou chegando com um novo passo a passo para vocês. Hoje nós vamos fazer esse top pentágono em ponto abacaxi. Formei esses abacaxi aqui para ficar o detalhe no início. Esse top é inspirado nessa foto aqui que eu vi lá no Pinterest e trouxe aqui para vocês, é de uma gringa. O meu estou fazendo no tamanho M, ele é bastante econômico, não gasta tanto material. Coloquei esses botãozinhos aqui, ó, de flor, para ficar essa graça. Olha que lindo que ficou. Espero que vocês gostem desse modelo. Vou dar umas dicas para vocês aqui. Vou ensinar para todos os tamanhos, o P, o M, o G e o GG, não somente no M que eu estou fazendo. Aqui eu fiz ele mais curtinho, com 3 carreiras e uma de pontos baixos, mas se você quiser fazer um cropped, basta você aumentar as suas carreiras aqui, que ele vai ficar mais longo. Vou dar uma dica para vocês de como deixar essa cava do braço aqui, ó, mais justa, se no caso, no final, a sua tiver ficado larga, que o meu eu não gostei porque ficou meio largo, e eu uso uma técnica nos meus crochê de vestuário, que deixa mais justinha. Você pode ver a diferença que ficou essa cava e a diferença que ficou essa. Eu vou até medir para vocês ver como que ficou diferente o tamanho. Essa aqui ficou, ó, com... Vou medir aqui bem no cantinho, bem certinho para vocês verem. Ficou com 12 centímetros e meio. E essa daqui, bem aqui na união, que eu vou medir até chegar aqui em cima, aonde eu tenho com 17 centímetros. Então, ó, essa aqui, sem a técnica que eu uso, ficou com 17, e essa aqui ficou com 12,5, quase 13. Então, deu uma diferença bem grande, e aqui ficou justinho debaixo do meu braço, como eu gosto, tá? E essa técnica você pode utilizar até aqui, ó, na frente, aqui na costa, se ficar largo. Se você tiver o ponto mais largo aqui embaixo, também fica largo, você pode utilizar aqui. Reparem que não passa, ó, aqui do outro lado, o que foi que eu fiz nele. Eu não vou mostrar, vocês vão ter que assistir o vídeo para ver o que foi que eu fiz, que aqui desse lado vocês não vê o que foi que eu fiz que deixou tão justinho assim. Então, basta você assistir o vídeo que você vai aprender essa técnica para todos os seus vestuários. Então, esse será o nosso passo a passo, frente e costa são iguais, tá? Vou ensinar vocês a fazer a união para ficar com esse detalhe aqui, ó. Aqui do lado também, ó. Ó como que ficou. Aí aqui, quando a gente coloca no corpo, ele laceia e vai ficar com esse detalhe aqui, ó. Então, vamos para o nosso passo a passo. Ah, vou aproveitar e passar para vocês o total de fio que eu usei, porque é muito econômico esse top, tá? Eu utilizei apenas 180 gramas nele completo, no tamanho M. Viu como é econômico? Para fazer no P, então, umas 100 gramas, acho que mais ou menos você consegue fazer o seu, tá? Então, agora convido você para se inscrever no canal, você que não é inscrito, e você que sempre visita e também não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, comenta no vídeo o que você achou, compartilha para nos ajudar. Para o nosso passo a passo, nós vamos utilizar a agulha 2,5, tesoura, fita métrica, que é essencial quando vai fazer um vestuário para tirar as medidas, porque não há nada melhor do que fazer vestuário utilizando medidas. Vou precisar de 6 botões. Eu escolhi esses botões menorzinho, eles é uma florzinha, e tem essa abertura aqui, ó, onde a gente vai fazer a costura. Se você não quiser pôr botão, você pode fazer um cordão de correntinhas e depois fechar. Vou utilizar um par de bojo, essa cor aqui é bege. Esse par de bojo é da Casual Bojo, é uma parceira que a gente tem aqui no canal. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo os contatos da Casual Bojo para você que queira adquirir o bojo. Se você não quiser colocar bojo, você pode utilizar o sutiã, que eu sempre ensino vocês aqui fazendo alça mais larga, para quem não gosta de bojo, tá? Você pode utilizar um sutiã da cor que você preferir.
Vou precisar também da linha Ame da Têxtil Piratininga. Essa linha é para amigurumi, mas eu amo fazer vestuário com ela por causa de ser uma linha bem firme. Essa cor que eu estou utilizando aqui é a cor Castor, e a agulha que eles indicam para trabalhar com ela é da agulha 2 à agulha 4. Então, por esse motivo, eu estou trabalhando com a 2,5. A linha Ame é um fio 100% algodão mercerizado. Esse novelo tem 250 metros, 130 gramas. Então, esse vai ser o material que a gente vai utilizar. Agora, vamos para o nosso passo a passo. Começo fazendo uma laçadinha inicial. Passo a agulha por baixo da primeira laçada, pego a segunda, dou uma voltinha no fio e pego o fio que vem do rolo. Fiz uma correntinha, soltei e formei a minha primeira carreira, que vai ser a minha argolinha. Agora, eu volto aqui dentro, vou fazer um ponto baixo. E 2 correntinhas. Volto aqui dentro, faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Volto novamente aqui dentro da argola, faço 2 pontos altos. Três correntinhas. Volto novamente na argola, faço mais 2 pontos. Fiz os 2 pontos altos, 3 correntinhas. E mais 2 pontos altos. E assim eu vou seguir fazendo. Dou um bloquinho de 2 pontos altos separados por 3 correntinhas, até completar 5 bloquinhos. Aqui estamos com 4, vamos fazer mais um. Faço as 3 correntinhas, volto aqui dentro e faço mais 2 pontos altos. Três correntinhas. Agora, eu vou fechar essa laçadinha. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Pego o fiozinho que está sobrando aqui, puxo, fecho. Agora, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, né, que o meu ponto baixo já serve como uma corrente. Então, tenho 1, 2, 3. Venho na minha terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. E aqui eu fiquei com a argolinha de 5 bloquinhos de 2 pontos altos. Agora, para a nossa segunda carreira, nós vamos vir no ponto alto da frente. Vou fazer aqui um ponto baixo e 2 correntinhas. Venho aqui dentro do espaço das 3 correntinhas e faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, tenho os 2 pontos altos. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto alto, faço mais um ponto alto. Uma correntinha, venho no espaço das 3 correntes, faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha, tenho os 2 pontos altos, vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto, separados por uma correntinha. Novamente, faço uma correntinha, venho aqui dentro do espaço, faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. E assim, agora, eu vou seguir por toda a minha volta até completar a nossa segunda carreira. Estou chegando no final da nossa segunda carreira. Aqui eu faço uma correntinha, fiz os 2 pontos altos no espaço. No começo da nossa segunda carreira, trabalhei em cima de um ponto alto e deixei um. Agora, eu faço um ponto alto em cima aqui de onde a gente fez as nossas correntinhas. Venho em cima do ponto e faço um ponto alto. Uma corrente de separação. Aqui eu tenho as correntinhas que eu trabalhei. Venho na minha última correntinha,
faço um ponto baixíssimo. E aqui, finalizei a minha carreira. Vamos agora estar aqui com 20 pontos altos aqui dentro desse espaço. Feitos os nossos 20 pontos altos, venho aqui, ó, dentro do primeiro espaço aqui, faço meu ponto baixo e as duas correntinhas. Dou uma laçada no fio, volto aqui dentro do mesmo espaço, vou fazer um ponto alto sem finalizar. Puxei o fio, passo dentro das duas primeiras laçadas e vou segurar o ponto. Dou outra laçada no fio, volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto, passo nas duas primeiras laçadas, seguro o ponto, fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Agora, eu pego o fio que vem do rolo, passo aqui dentro das 3 e assim eu fecho o meu ponto, ficando com 3 pontos fechados juntos. Vou fazer aqui 2 correntinhas de separação, já vou no próximo espaço da frente. Aqui eu não vou pular nenhum espaço, vou trabalhar dentro de todos, tá? Venho aqui no meu próximo espaço, pego o fio que vem do rolo, passo nas duas primeiras laçadas e seguro a última na agulha. Laçada no fio, volto aqui dentro, faço mais um ponto alto sem terminar. Passo nas duas primeiras laçadas e seguro uma. Laçada no fio, volto aqui dentro e vou fazer o meu terceiro ponto. Pego o fio que vem do rolo, passo nas duas primeiras laçadas e seguro. Agora, eu pego o fio que vem do rolo, passo dentro de todas as laçadas e finalizo o meu ponto. Novamente, eu faço minhas 2 correntinhas, dou uma laçada no fio, vou no próximo espaço e vou repetir novamente os meus 3 pontos sem finalizar, ó. Passo só nas 2 primeiras laçadas e seguro a última laçadinha na agulha. Passei nas 2, fiquei com as 3 laçadas dos 3 pontos altos, ó. Ficamos com 4 por causa da correntinha. Agora, eu pego o fio, passo dentro de todas, faço as 2 correntinhas. Feitas as 2 correntinhas, volto aqui dentro do espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. 1. Lembrando, eu só tiro as 2 primeiras laçadas, tá? 2 e 3. Tirei a minha terceira laçadinha, passo dentro de todas e aqui eu vou ficar com 4 pontos. 2, 4. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dou uma laçada no fio, vou voltar aqui dentro do espaço. Venho aqui e vou fazer novamente. Um ponto alto, seguro. Vou para o próximo, passo nas 2 laçadas, seguro. Vou fazer o terceiro, passo nas 2 primeiras laçadas e seguro. Pego o fio, passo dentro de todas as laçadas. 2 correntinhas. Novamente, vou fazer os 3 pontos. 1, 2 e 3. Sempre segurando a última laçadinha, para depois passar dentro de todas, tá? Aqui eu já fiz 2, vou precisar de 4, como eu fiz aqui, para depois fazer esse intervalo aqui, ó, de 3 correntinhas, tá? Faço as 2 correntinhas, vou para o próximo espaço. Essa terceira carreira aqui, nós vamos trabalhar dessa forma. Vamos fazer em todos os espaços esses 3 pontos, mas sempre depois do quarto, vamos ter o espaço com as correntinhas. Tô indo no quarto já. Tiro as 2 primeiras laçadas, pego o fio, passo dentro de todas e finalizei. Tenho mais 4 aqui. Agora, eu vou fazer as 3 correntinhas. Laçada no fio e já vou no próximo espaço e vou repetir novamente os 3 pontos altos, tirando apenas a primeira laçada e depois pegando o fio e passando dentro de todas juntas. Então, aqui eu já tenho um bloquinho de 4 pontos, ó, 1, 2, 3, 4. 4 bloquinhos de 3 pontos altos, aqui eu tenho 4 bloquinhos de 3 pontos altos, fiz as 3 correntinhas. Agora, eu faço novamente 4 bloquinhos de 3 pontos altos, 3 correntinhas, depois 4 bloquinhos, 3 correntinhas, até fechar a nossa carreira. E vamos começar a nossa quarta carreira.
finalizando a nossa carreira, vou fazer as 2 correntinhas, 3 correntinhas. Fiz as minhas 3 correntinhas, agora que eu vou fechar a carreira novamente nesse último ponto alto aqui dos 3, introduzo a agulha na cabecinha do ponto, faço um baixíssimo e fechei novamente a minha carreira. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 espaços aqui com 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, eu venho novamente aqui dentro do espaço, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo e 2 correntinhas. Laçada no fio, volto aqui dentro e vou fazer aqueles pontos altos, tirando apenas as 2 laçadas primeira. Volto aqui, faço mais um ponto alto. Fiz 2 pontos altos com o meu ponto baixo e as correntinhas, fiquei com 3. Agora, eu laço o fio, volto aqui dentro e fecho todos. Faço as 2 correntinhas, vou no espaço da frente. Vou repetir a mesma coisa. Essa carreira aqui, que é a 4ª carreira, 1, 2, 3, 4, nós vamos começar agora a diminuir esses 3 pontos altos fechados juntos, tá? Fecho todos, 2 correntinhas, vou fazer o meu terceiro. Tiro as 2 primeiras laçadas apenas. E vou segurando a última na agulha. Agora, eu pego o fio, passo dentro de todos e fecho. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui dentro do espaço das 3 correntinhas, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui dentro do próximo espaço e vou voltar a fazer os meus 3 pontos altos para fechar junto. Então, agora, por toda a nossa carreira, nós vamos começar a diminuir a partir de agora, tá? Volto aqui dentro, faço mais 3 pontos altos, tirando apenas as 2 primeiras laçadas no início. Completando os 3 pontos, pego o fio e passo dentro de todos. Novamente, faço as 2 correntinhas, vou no último espaço antes daquele espacinho das 3 correntinhas que a gente fez. Faço o meu terceiro ponto, pego o fio que vem do rolo, passo dentro de todos e faço as 4 correntinhas. Venho aqui no espaço das 3 correntinhas, faço um ponto baixo e 4 correntinhas. Venho aqui no próximo espaço e vou voltar a fazer os 3 pontos altos fechados juntos, ó. Tiro sempre as primeiras laçadas e agora eu laço o fio que vem do rolo, fecho tudo junto. E aqui vai ficar desse jeito, ó. Essa nossa 4ª carreira que estamos trabalhando e a terceira os 3 pontos altos fechados juntos. Na primeira aqui eu fiquei com 4, agora eu vou ficar com 3 e na próxima vamos diminuir, ficando apenas com 2 até terminar com 1. Então, agora eu vou completar essa volta, novamente, quando chegar aqui, ó, onde eu iniciei, vou fechar com um ponto baixíssimo no último ponto alto. Estou finalizando a carreira, venho aqui no terceiro ponto alto, introduzo a agulha dentro do ponto, fecho com um ponto baixíssimo, vou no espaço da frente, vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. Dou uma laçada no fio, volto aqui dentro e faço mais 2 pontos altos sem finalizar. Fiquei com 3 por causa das correntinhas, agora eu pego o fio, laço e fecho todos. Vou fazer as 2 correntinhas e vou no espaço da frente. Vou fazer os 3 pontos altos, sempre tirando as 2 primeiras laçadas. E vou segurando a última na agulha. Completei os 3 pontos altos, pego o fio que vem do rolo, passo dentro de todas e fecho. Vou fazer as 4 correntinhas. Fiz as 4 correntinhas, agora eu venho aqui onde eu fiz as 3 correntinhas, vou fazer aqui um ponto alto. 3 correntinhas, laçada no fio, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Aqui eu fiquei com um Vzinho. Vou fazer as 4 correntinhas, dou uma laçada no fio, agora eu venho aqui, ó,
no espaço da frente, aonde eu fiz os 3 pontos altos fechados juntos, e vou continuar fazendo 3 pontos altos, tirando sempre as 2 primeiras laçadas. Agora, eu pego o fio, passo dentro de todos e finalizo. Novamente, eu faço as 2 correntinhas, vou para o próximo e sigo fazendo os 3 pontos altos, tirando a primeira laçada. Feitos os 3 pontos altos, passo dentro de todos, tiro junto, faço 2 correntinhas e vou repetir aqui no próximo até completar novamente os 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, pego a laçada, passo dentro de todas. E aqui eu fiquei novamente com 3, igual eu fiz aqui no primeiro. Vou fazer as 4 correntinhas, dou uma laçada no fio, venho aqui no espaço onde eu tenho as 3 correntes e vou fazer um ponto alto. 3 correntinhas, laçada no fio, volto aqui dentro e faço mais um ponto alto. 3 correntinhas, laçada no fio, vou no próximo espaço e volto a repetir novamente os nossos 3 pontos altos, como fizemos aqui. Agora, completo toda a volta, sempre quando tiver o espaço das 3 correntinhas, faremos o nosso Vzinho. No final da carreira, teremos 5 Vzinhos como esse. Completo o nosso último Vzinho, fiz as correntinhas, agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no terceiro ponto alto, introduzo a agulha dentro do ponto e fecho com o baixíssimo. Agora, aqui eu tenho esses 2 espaços, vou trabalhar aqui no primeiro. Venho aqui dentro, faço o ponto baixo e 2 correntinhas. Laçada no fio, volto aqui dentro e vou trabalhar 2 pontos altos, tirando apenas a primeira laçada. Com as nossas correntinhas, ficaremos com 3. Pego o fio que vem do rolo, passo dentro e fecho todos juntos. Faço as 2 correntinhas, laçada no fio, venho aqui no espaço e vou trabalhar os meus 3 pontos. 1, 2 e 3. Sempre segurando a última laçadinha, tá? Tirando só as 2 primeiras. Agora, eu laço o fio, passo dentro de todas e tiro. Vou fazer 4 correntinhas. Aqui eu tenho o espaço antes do Vzinho. Venho aqui nesse espaço e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, tenho meu Vzinho. Vou vir aqui dentro, vou fazer um ponto alto. 3 correntinhas, laçada no fio, volto dentro do Vzinho e faço mais um ponto alto. Fiquei com um Vzinho dentro do Vzinho. 4 correntinhas, venho aqui no espaço, vou fazer um ponto baixo, 4 correntinhas, laçada no fio, venho novamente aqui onde eu tenho os 3 pontos altos fechados juntos e vou fazer novamente os meus 3 pontos altos e fechar todos juntos. Faço as 2 correntinhas, vou para o próximo. Faço os 3 pontos altos, sempre tirando apenas as 2 primeiras laçadas e segurando a última na agulha. Laçada no fio, passo dentro de todas. Vou fazer as minhas 4 correntinhas e já faço um ponto baixo aqui dentro do espaço da corrente. Faço as 4 correntinhas, laçada no fio, vou no Vzinho e vou trabalhar um ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço. E aqui eu fiquei com mais um Vzinho. 4 correntinhas de separação, venho aqui no espaço, faço um ponto baixo, 4 correntinhas e volto novamente nos espaços trabalhando os meus pontos altos fechados juntos. Na primeira carreira que a gente fez aqui dos pontos fechados juntos, fizemos 4, depois fizemos 3, agora estamos com 2. E aqui nós já estamos na 1, 2, 3, 4, na 5ª carreira. Vou completar a volta, chegando aqui, vou fechar novamente no último ponto alto com baixíssimo.
Estou finalizando a minha carreira, faço um ponto baixíssimo no meu terceiro ponto alto. Aí, eu venho dentro do espaço, faço meu ponto baixo e as duas correntinhas. Dou a laçada no fio, volto aqui dentro e faço 2 pontos altos, tirando apenas as duas primeiras laçadas e segurando a última na agulha. Agora, eu pego o fio que vem do rolo, passo dentro das 3 e fecho todas juntos. Vou fazer as minhas 4 correntinhas, venho no espaço das argolinhas das correntes e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, um ponto baixo na argolinha da frente. 1, 2, 3, 4 correntinhas, tenho Vzinho, vou fazer outro Vzinho aqui dentro, fazendo um ponto alto, 3 correntinhas, volto aqui e faço mais um ponto alto. 4 correntinhas de separação, venho aqui no espaço da laçada e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, ponto baixo na argolinha da frente. 4 correntinhas, venho aqui onde eu tenho os 2 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos. Aqui eu tenho esse espaço, vou introduzir a agulha aqui dentro e vou fazer os 3 pontos altos, tirando apenas a primeira laçada, as duas primeiras, e segurando a última na agulha. Laçada no fio, passo dentro de todas e finalizei. Novamente, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou nas argolinhas e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou na argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho aqui dentro do Vzinho e vou trabalhar novamente outro Vzinho. E assim vai ficar essa nossa próxima carreira, que aqui nós já estamos na última carreira dos 3 pontos altos fechados juntos. E no total, estamos trabalhando a nossa 1, 2, 3, 4, 5, na 6ª carreira. Vou completar toda a volta repetindo a mesma sequência. Sempre que tiver um Vzinho, vamos trabalhar um V dentro de cada V. As argolinhas, um ponto baixo em cada argolinha, separado por 4 correntinhas. E nos 2 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos, vamos fazer apenas um agora. E olha só que já tomou a forma do nosso desenho aqui. Estou finalizando a nossa carreira e olha só como que já está ficando o nosso trabalho. Ficando lindo o nosso pentágono, né? Agora, eu venho aqui no meu último ponto alto, introduzo a agulha e vou fazer o meu baixíssimo. Novamente, agora eu vou trabalhar as minhas argolinhas aqui, porque eu não tenho mais os meus 3 pontos altos fechados juntos. Então, aqui, para chegar aqui no meio, eu vou caminhar com pontos baixíssimos nos 2 primeiras correntinhas. Então, vem na primeira correntinha, faço um baixíssimo. Vou na segunda correntinha, faço outro baixíssimo. E agora, eu volto aqui dentro, faço um ponto baixo. Meu ponto baixo já vai servir como o meu ponto baixo aqui, que eu tô fazendo nos outros. Agora, eu vou fazer as 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Venho aqui na argola da frente, faço um ponto baixo. Pode ver que esse ponto baixo ficou igual esse. Deixa eu só desmanchar que ele ficou feinho. Vamos fazer um ponto baixo mais bonitinho. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou na argolinha, vou fazer o ponto baixo. 4 correntinhas. Agora, eu vou dentro do Vzinho e vou trabalhar V sobre V, fazendo o ponto alto, as 3 correntinhas e um ponto alto. E assim, eu completo o meu Vzinho. Olha só. Então, sempre vamos trabalhar Vzinho dentro de Vzinho, tá? Vou só desenrolar minha linha aqui, que acabou dando um nozinho. Novamente, vou fazer as minhas 4 correntinhas. E vou trabalhar um ponto baixo aqui dentro do espaço. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Eu volto aqui, faço outro ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas,
vou na argolinha, faço outro ponto baixo. Aqui agora nós temos, ó, os nossos 3 pontos altos fechados juntos. Aqui nós vamos fazer uma argolinha por cima desses 3 pontos altos. Então, vamos fazer as 4 correntinhas. E já vamos no espaço da frente da argolinha e vamos fazer um ponto baixo. E aqui nós ficamos com essa argolinha aqui em cima do nosso ponto. Novamente, vou trabalhar 4 correntinhas, vou no ponto da frente, na argolinha da frente, aliás, faço um ponto baixo, 4 correntinhas, vou na argolinha, um ponto baixo, 4 correntinhas, agora eu tenho Vzinho, vou trabalhar V dentro de V. Faço o ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. E aqui eu completei mais um Vzinho. E agora, nós vamos trabalhar desta forma por toda a volta. Então, sempre quando nós chegar em cima da onde nós tem o nosso último ponto, os 3 pontos altos fechados juntos, a gente vai fazer essa argolinha em todos eles. Olha só, estou finalizando, né, a nossa carreira. Vou fechar aqui. Só que antes de fechar, eu vou explicar para vocês todos os tamanhos. O passo a passo que nós fizemos até agora vai servir para o P, o M, o G, o GG e acima de todos os outros tamanhos, tá? Então, até chegar nessa carreira aqui, que nós estamos na carreira de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, até na carreira de número 6 vai valer para todos os tamanhos. Se você for fazer no tamanho P, esta carreira aqui de argolinhas que a gente trabalhou, você não vai precisar fazer, tá? Apenas fazendo o último bloquinho de 3 pontos altos já vai dar no tamanho P. Aí, o que eu for ensinar depois, você vai colocar dentro dessas argolinhas aqui, ó. Então, essa carreira aqui de argolinhas você não precisa fazer. Para você que vai fazer no M, no caso, como eu estou fazendo no M, esta carreira que a gente fez aqui será a sua carreira para chegar no tamanho M. Para você que vai fazer no G, você vai ter que fazer essa carreira de argolinhas aqui e mais uma, que nem agora no caso aqui, eu vou fechar essa carreira. E você que for trabalhar no G vai continuar fazendo mais uma carreira, repetindo a mesma coisa. Fazendo 4 correntinhas e um ponto baixo dentro de cada argolinha. Chegando aqui no Vzinho, você vai trabalhar um V sobre V, como a gente fez até agora. E nas argolinhas, novamente, 4 correntinhas e um ponto baixo dentro de cada uma. Quando chegar aqui em cima dessa argolinha aqui, você vai fazer um ponto baixo aqui também. E seguir fazendo em cada uma. Chegou no V, vai fazer um Vzinho. Para você que vai fazer no GG, você vai precisar repetir 3 vezes essa carreira aqui só de argolinhas que a gente está terminando de fazer. Então, você vai fazer essa, mais uma e depois mais uma. Para depois entrar com os pontos que a gente vai trabalhar nas nossas argolinhas, certo? Então, vamos lá. Se vocês ficarem com dúvidas, vocês deixam no comentário para mim ou manda lá no Instagram, que fica mais fácil. Eu posso até responder com áudio para vocês, certo? O meu Instagram vou deixar na descrição do vídeo para você. Fiz as 4 correntinhas, agora eu venho aqui no meu ponto baixo, vou fazer aqui o meu baixíssimo. E aqui eu fechei a carreira. Para você que vai fazer maior, o G, o GG, você vai caminhar por cima dos pontos baixos, por cima das correntinhas aqui, fazendo baixíssimo, né? Que nem no caso, vai trabalhar aqui no primeiro, vem na segunda, um ponto baixíssimo. Aí, você vai voltar aqui dentro e vai fazer o ponto baixo, como eu fiz nessa primeira carreira aqui. E aí, você vai seguir fazendo as suas 4 correntinhas e seguir fazendo os seus pontos baixos. Então, todos os tamanhos acima do M que você for fazer, você sempre vai começar e fechar desta forma. E como eu não vou continuar, que eu vou parar aqui, que eu estou fazendo no M, aqui eu vou fechar com o meu ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui por cima, como eu mostrei para vocês, venho na primeira corrente, faço um baixíssimo. Vou na segunda corrente, também faço um baixíssimo.
Agora, eu venho aqui dentro do espaço, vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, venho aqui dentro e faço 2 pontos altos. Com meu ponto baixo e as 2 correntinhas, eu fiquei com 3 pontos altos. Então, o que eu vou fazer agora nesta carreira, depois que você fizer o G e o GG com mais argolinhas, carreiras de argolinhas, você vai fazer isso aqui. Para você que vai fazer no P, como eu falei, você não precisa fazer mais essa carreira de argolinha. Aqui chegando na sua última carreira, com os 3 pontos altos fechados juntos, aí na próxima você vai fazer isso aqui, que nem no caso seria essa carreira de argolinhas aqui, ao invés de você colocar ponto baixo aqui dentro, você vai trabalhar 3 pontos altos, tá? Então, vou seguir fazendo aqui para vocês verem que depois que você completar o seu tamanho, seja qual for, aí você vai começar a fazer essa carreira aqui, ó, tá? Então, tem mais de uma opção de você aumentar o tamanho do seu pentágono. Você pode aumentar nessas argolinhas aqui e depois eu vou dar outra dica de como aumentar em outra parte também do nosso pentágono, não somente nas argolinhas, tá? Agora, aqui eu não faço correntinhas e vou no ponto da frente. Venho aqui no espaço e vou trabalhar 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, ó, reparem que eu não faço correntinhas, tá? É apenas os pontos altos, um de cada vez. Agora, a gente não fecha mais juntos também. Vamos fechar um de cada vez. Laçada no fio sem corrente, vou na argolinha da frente e vou fazer 3 pontos altos no mesmo espaço. Não faço correntinhas, agora aqui eu tenho o nosso Vzinho. Vou vir aqui dentro do Vzinho e vou trabalhar 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, volto aqui dentro, 3 correntinhas de separação, volto aqui dentro e faço 3 pontos altos. Agora, o nosso Vzinho ficou com um lequinho dentro dele. Não faço correntinhas, já vou no espaço da frente e trabalho 3 pontos altos. Vou no espaço da frente sem fazer correntinhas e trabalho 3 pontos altos. E olha só como que vai ficando. Então, agora aqui, ó, será esta sequência. Cada laçadinha dessas aqui vai ganhar um bloquinho de 3 pontos altos dentro de cada espaço. Chegando no Vzinho, vamos repetir a mesma coisa, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, e vamos ficar com um lequinho dentro do Vzinho. Assim faremos até completar toda a volta. Olha só como que está ficando o nosso pentágono. Agora, eu vou fechar essa carreira de pontos altos. Venho aqui na minha terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui, nós já finalizamos a nossa carreira de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com a argolinha, 8 com as de pontos altos. Vou fazer mais uma carreira, para dar no tamanho da minha medida, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo, 3 correntinhas. Venho no ponto alto da frente, faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto, um ponto alto, e agora eu vou seguir trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto alto. Vou fazer isso aqui até chegar no Vzinho, onde era o Vzinho que agora transformamos em um lequinho. Completei meu ponto alto em cima do último ponto alto. Agora, eu venho aqui dentro do espaço das 3 correntes e vou fazer 2 pontos, não vou fazer mais 3, tá? Vou fazer 3 correntinhas, volto aqui dentro e faço mais 2.
Então, agora aqui eu vou fazer um lequinho de 2 pontos altos. Vou no ponto alto, faço um ponto alto e sigo para o próximo ponto alto. E novamente, vou continuar trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto alto. E olha só, assim vai ficando a nossa próxima carreira. Para você que for fazer num tamanho maior, um exemplo, se você não quiser fazer as suas argolinhas aqui para aumentar o tamanho G e o GG e outros tamanhos, você pode também aumentar aqui nessas carreiras de pontos altos. Ou se você aumentar, né, um exemplo, mais uma carreira, 2 carreiras, aqui nas correntinhas com o ponto baixo, nas argolinhas. E você colocar na frente do busto e ver que mesmo assim vai ficar pequeno. Tem outra solução, você pode aumentar agora nas carreiras de pontos altos, não se preocupa, tá? Então, você fez o total de argolinhas que eu te passei, que é mais ou menos um exemplo que eu tô te dando. Ficou pequeno, você pode aumentar agora nas suas carreiras de pontos altos. A cada tamanho, você pode fazer uma carreira a mais. Para você que está fazendo no P e achar que 2 carreiras de pontos altos vai ficar muito grande, você pode fazer apenas essa daqui, tá? Não precisa fazer a segunda. Para você que vai fazer no M, 2 carreiras na extensão do meu ponto, para mim foi o suficiente. Se você for querer maior, fazer maior, você pode fazer. Só que pode ser que fique um top mais largo, tá? Que ele não fique justinho no corpo. Para você que for fazer acima do GGG, aí você vai fazendo mais carreiras e vai colocando na frente para ver se ficou do jeitinho que você quer, tá? Então, tem essas duas formas para aumentar o seu pentágono. Vou seguir o meu agora completando toda a minha volta. Chegando aqui, fecharemos com um ponto baixíssimo na nossa terceira correntinha e vamos estar com o nosso pentágono concluído. Estou finalizando a minha carreira e aqui está ficando pronto o nosso pentágono. Agora, aqui para finalizar, eu vou cortar o fio e vou fazer o fechamento perfeito. Vou soltar a laçada. Aqui eu tenho as 3 correntinhas e o ponto alto da frente. Venho no ponto alto, coloco a agulha na correntinha, ó. Vou pegar essa laçada, vou puxar para o lado de dentro. Agora, aqui eu tenho o ponto alto. Se você quiser fazer isso aqui com agulha de tapeceiro, você pode fazer, tá? Vou colocar a agulha, ó, na laçadinha de baixo, atrás do ponto, e vou pegar essa laçadinha aqui, que é da correntinha, ó. Dessa corrente do último ponto. Agora, eu pego o fio, puxo ele aqui, passando com ele aqui atrás, solto ele. Agora, aqui eu só ajusto para ficar no tamanho das correntes. E aqui eu finalizei e fiquei com a minha correntinha perfeita, ó. E aqui ficou o nosso fechamento. Aí, todos os pentágonos eu faço dessa forma. Vou trazendo esse fio aqui para o lado de dentro da minha peça. Depois que eu trouxe uma boa parte dele, aí eu divido ele sempre ao meio. Faço 2 partes. Venho numa das laçadas, qualquer uma delas, puxo a metade. E pego as 2 pontas e vou fazer 3 nozinhos aqui, para finalizar depois. Aperto bem sempre a última, corto a laçada, a sobra que ficou, e finalizo. Aqui nessa do miolinho aqui, eu faço a mesma coisa, aperto mais um pouco que eu quero bem fechado, divido meu fio em 2 partes, venho em qualquer uma das laçadas aqui dos meus pontos altos, vou passar a metade do meu fio. Agora, eu pego as 2 partes e vou fazer
3 nozinhos também. Agora, eu corto o que sobrou. E está pronto. Faço esse acabamento em todos os outros também, e você faz do jeito que você tem costume, tá? Feito esse pentágono, eu vou precisar de mais 3. Então, o mesmo passo a passo que eu fiz nesse aqui, eu vou fazer nos outros 3. Vou seguir fazendo eles, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês os 4 prontos e a gente começar a fazer a união de todos eles. Prontinho, finalizei os meus pentágonos. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Feitos 4 pentágonos, agora a gente vai começar a unir eles. Então, vamos fazer assim. Vou tirar esses dois pra cá e vou unir esses dois aqui. Para fazer a união, nós vamos fazer assim, ó. Vou deixar um desse jeitinho aqui, o lado direito pra cima. E o outro, o lado direito, vai ficar pra baixo. Desse jeito aqui, ó. Tá? Agora, pra unir, eu vou fazer o seguinte, deixa eu só virar certinho aqui. Onde eu comecei, nas 2 carreiras, eu vou deixar do mesmo lado. Prontinho. Agora, pra unir, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou continuar com ele do lado avesso, certo? Aí, eu vou vir aqui, ó, em qualquer um dos cantos. Aqui, pra fazer a união, ó, nós temos as 3 correntinhas que fizemos nos nossos espaços, certo? Então, eu vou vir aqui na terceira corrente. 1, 2, 3. Na terceira, eu vou introduzir a agulha. Antes do ponto alto, vou colocar a agulha pegando apenas a laçada de dentro. Agora, o outro, eu vou fazer a mesma coisa. Tenho 1, 2, 3, venho aqui na terceira, tem o ponto alto e tem a terceira correntinha daqui pra cá. Introduzo a agulha aqui na de dentro e vou deixar as 2 argolinhas das correntinhas do lado de fora sem pegar. Agora, aqui eu venho com o fio, vou deixar uma sobra pra finalizar depois, fazer o arremate. Pego o fio, passo aqui dentro e vou fazer um ponto baixo. Vou pegar essa laçada, vou trazer ela pra cá, porque eu vou esconder ela junto aqui já hora que eu for fazendo a união, tá? Eu jogo ela pra cá. Se você achar difícil, você não precisa, você pode largar ela aqui e depois finalizar com uma agulha de tapeceiro também, tá? Ó. Aí, você vai fazer o seguinte, se você não for prender ela. Você vai vir aqui, e se você for prender, é a mesma coisa. Aqui nós temos, ó, deixa eu só mostrar pra vocês. Essas argolinhas aqui, ó, aqui nós temos uma corrente e aqui nós temos a outra corrente. Então, aqui, ó, deixa eu só aumentar um pouquinho pra ver se dá pra ver melhor. Balançar um pouquinho aqui, tá? Ó. Aqui nós temos, então, as nossas correntinhas do lado de cá e as correntinhas do lado de lá do pentágono. Eu vou trabalhar apenas, ó, essa correntinha aqui de dentro, ó, essa e essa. Essa de fora e a do lado de cá de fora, eu não vou utilizar elas, eu não vou trabalhar com elas. Então, eu pego a laçadinha, venho aqui, ó, já coloco a agulha na laçada do pentágono de cá do pentágono de lá, as 2 de dentro. Pego o fio que vem do rolo, passo aqui e faço meu baixíssimo. Vou para a próxima correntinha. Pego a de dentro, vou na próxima, pego só a laçada de dentro. Puxo, faço um baixíssimo. Aqui, eu arrumando certinho, assim, ó, a peça, dos 2 lados, as correntinhas vão bater uma do ladinho da outra. Fica bem, ó, bem do lado mesmo. Então, quando você colocar a agulha na laçadinha de cá, automaticamente ela já sai retinha na laçadinha que você precisa pegar.
E aí, é só você fazer o seu baixíssimo. Não é complicado, ó, é super fácil, basta você apenas pegar a laçada certa pra ficar um acabamento bonito depois no final, tá? Ó, se você não quiser fazer isso aqui com agulha de crochê, você pode fazer com a de tapeceiro. Você vai colocar o fio e vai vir fazendo a costura, tá? A costura de mão que fala. Novamente, pego as duas laçadas de dentro, ó, e vou seguir agora até chegar lá no cantinho onde a gente tem o nosso lequinho. E essa vai ser a nossa costura, que pro lado de fora vai ficar desse jeito aqui, ó, o nosso direito. Olha que linda que fica a costura. Olhando assim, você não vê o que foi feito aqui. Então, eu vou seguir até chegar aqui no nosso final aqui, que vai ser o nosso lequinho. Estou chegando aqui no finalzinho, estou chegando no espaço onde nós temos as 3 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar nas correntes, ó. Venho na primeira correntinha dos 2 lados, ó. Faço baixíssimo. Vou na segunda correntinha, faço baixíssimo. Vou na terceira correntinha dos 2 lados, pego as duas. Faço um baixíssimo. Soltar aqui, eu peguei ponto errado aqui. Que eu faço baixíssimo, faço uma correntinha, alongo o fio e corto a laçada. Ajusto bem aqui a laçadinha. E aqui eu finalizei, olha só, como que ficou a nossa costura. Assim, nós vamos trabalhar em todos os outros, tá? Ó, eu tenho esse aqui, que eu acabei de costurar esses 2 juntos. Agora, eu vou pegar o outro, do jeito que ele tá aqui, e a costura vai ser assim, ó. Ó, sempre juntando as partes de baixo aqui. Eu não vou costurar desse jeito aqui, ó, senão vai ficar essa sobra aqui pra baixo, tá? Então, sempre você vai arrumar desse jeito, deixando uma ponta dessa daqui para o lado de cima, e vai ficar o lado certo, tá? Então, aqui, ó, eu fiz a costura desses 2, aí agora eu vou pegar aqui, vou fazer a costura também desses 2, e assim eu vou seguir todos eles, aí no final eles vão ficar assim, ó, deixa eu ver se dá pra mostrar, ó, eles vão ficar desse jeito aqui, ó. Desse jeitinho aqui, os 4 lados, tá? Vou continuar costurando os outros e vou deixar esse daqui e o primeiro que eu vou costurar vai ficar com essa abertura. Então, quando eu for fazer a costura, vai ficar assim. Deixa eu pôr aqui em cima, ó. Vai ficar desse jeito aqui, que aqui vai ser frente, o outro lado vai ser costa, e a frente vai ficar desse jeito aqui, ó. Vou deixar a frente aberta, tá? Desse jeito aqui. Aí, aqui nós vamos usar debaixo do braço, ó. Que nem aqui no caso, ó, eu vou fechar ele desse jeito aqui, ó. Só pra vocês entenderem um pouquinho. Aqui vai ser um lado. Aí, o outro eu costuro. Coloco do lado de cá e vai ser o outro lado. Aí, aqui, os 2 lados aqui eu vou costurar. E a frente aqui vai ficar aberta, que é onde a gente vai colocar os nossos botões. Finalizei as nossas costuras, ó, esse lado, esse e esse. Então, ficou desse jeito aqui, ó, o nosso top, tá? As 4 pontas ficaram pra cima, que é onde vamos fazer as alças. Agora, aqui nós vamos trabalhar o contorno aqui, ó. Pra você que estiver fazendo tamanho menores, você vai já vestir e ver se vai precisar de mais carreiras. Se precisar, você vai fazer o seguinte, ó. Se você não precisar de mais carreiras, estiver no tamanho ideal, você não precisa fazer o que eu vou fazer aqui agora, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Toda a volta aqui, eu vou trabalhar mais uma carreira. Na volta inteira, tá? Ó, tanto aqui nas partes de cima. Depois chegar aqui, eu vou descer fazendo uma carreira.
E vou vir aqui também na parte do barrado, completando uma carreira. Como eu tenho duas por toda a nossa volta, tanto em cima como embaixo, eu vou ficar com 3. Então, vou fazer uma carreira completa por todo o cropped de pontos altos. Para fazer o meu ponto alto, eu dou 2 voltas na agulha, que aqui eu vou fazer o ponto alto falso. Vem em qualquer uma das partes, eu vou vir aqui onde vai ficar a cava debaixo do braço, para já ficar escondido esse ponto. Introduzo a agulha bem aonde eu tenho a emenda. E vou fazer aqui um ponto alto. Se você não precisar mais de fazer carreiras de pontos altos, já no tamanho que você gostou, ao invés de fazer essa carreira de pontos altos, você vai fazer de pontos baixos, tá? Vai seguir o mesmo passo a passo, mas trabalhando pontos baixos. Venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. E vou seguir trabalhando. Ponto alto para cada ponto alto. Vou seguir agora até chegar aqui, ó, no meu lequinho. Chegando no lequinho, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, como a gente trabalhou aqui, 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Aí, eu vou descer trabalhando, fazendo ponto alto para cada ponto alto. Chegou no lequinho, faço 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Se você estiver fazendo pontos baixos para já fazer o seu acabamento, você vai seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto alto, como eu já te expliquei. Chegando aqui dentro do espaço do Vzinho, você vai fazer 2 pontinhos baixos aqui dentro. Faz apenas 2 correntinhas e mais 2 pontos baixos e segue trabalhando ponto baixo para cada ponto baixo. Chegando no próximo Vzinho, novamente, 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos. Para você que está fazendo ponto alto, faz 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Porque a diferença é que o ponto alto você faz 3 correntinhas e o baixo você faz 2. Porque se você fizer 3 correntinhas, você vai enlarguecer muito aqui. Então, como você não precisa mais de aumento, você faz apenas 2, tá bom? Vou completar toda a minha volta, ó, como eu falei pra vocês, trabalhando todos os lados, tanto os lados de cima. Chegando aqui, eu desço, faço toda a parte de baixo até chegar onde eu finalizei. Aí, eu finalizo a carreira com um ponto baixíssimo e vou trabalhar depois no meu uma carreira de pontos baixos para o acabamento, certo? Estou finalizando a minha carreira. Fiz o ponto alto em cima do meu ponto alto e aqui eu tenho onde eu dei início. Agora, eu venho na cabecinha do ponto alto, introduzo a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Olha só como que ficou, pessoal. Aqui foi onde eu fiz toda a minha volta, ó, como eu falei pra vocês. Depois, chegando aqui na parte de baixo também. Aqui na parte de baixo, ó, eu fiz ponto alto em cima de ponto alto, não mudei nada. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui de pertinho. Ó, aqui eu tenho ponto alto, fiz um ponto alto. E aqui eu tenho ponto alto, fiz um ponto alto, tá? Então, não mudei. Aí, depois eu vim aqui na parte de cima, mesma coisa, ó. Tá? Então, aqui você pode fazer tranquilo, que não teve alteração não, tá? Do jeito que eu iniciei aqui, que eu mostrei pra vocês, eu fiz em todos os outros. Por isso que eu já não fiz junto com vocês, já adiantei bastante essa carreira, que era a mais longa que a gente tem. Agora, aqui eu vou trabalhar uma carreira de pontos baixos, pra fazer o acabamento aqui já. Com essa carreira de pontos baixos, se você não for querer aumentar mais aqui embaixo, você pode parar onde eu mostrar pra você. Se você for querer aumentar aqui, você não precisa fazer carreiras de pontos baixos agora, tá? Então, pra fazer a minha carreira direto, sem precisar fazer muitos cortes, o que que eu vou fazer, ó? Vou fazer uma correntinha aqui, vou alongar o fio e corto ele.
Aqui eu vou deixar ele, depois eu vou finalizar esses dois fiozinhos aqui do lado avesso, como você está vendo aqui que eu tenho essas duas sobras, tá? Aí, eu junto os dois e finalizo. Agora, aqui, pra mim fazer uma carreira direto, sem precisar fazer corte, eu não vou começar desse lado aqui que eu terminei. Eu vou vir aqui, vou começar nesse cantinho. Então, aqui eu tenho a parte de baixo, ó, aonde vai ficar abaixo do busto, na cintura. Então, aqui eu vou vir no cantinho e vou trabalhar aqui. Pra fazer o meu ponto baixo, eu vou fazer um nozinho inicial pra firmar bem ele, tá? Quando é ponto alto, eu faço o ponto alto falso, como vocês que já me seguem sabem que eu faço aqui no canal. Aqui eu tenho as minhas 3 correntinhas, vou vir na correntinha na segunda. Tenho 1, 2, 3, então, eu pulo uma, venho na segunda, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Esse nozinho aqui do ponto baixo, depois eu gosto de desmanchar ele, certo? Fiz o ponto baixo, agora eu vou no ponto alto da frente e vou trabalhar uma carreira de pontos baixos. Para você que já estava fazendo no tamanho menor, como eu expliquei na carreira de pontos altos que eu fiz, você já fez essa carreira de pontos baixos, então, essa que eu estou fazendo aqui, você não precisa mais fazer, certo? Só para quem está fazendo no tamanho maior, que aí vai ter que fazer para fazer um acabamento bonito no seu trabalho. Que aqui eu vou seguir trabalhando, ó, um ponto baixo em cima de cada ponto alto, até chegar no lequinho. Chegando ali no lequinho, a gente vai fazer junto, como eu ensinei a fazer na carreira anterior, vou ensinar vocês a fazer agora também, mostrando aqui, tá? E vou seguir até chegar aqui no cantinho. Prontinho, cheguei aqui no lequinho, fiz o ponto baixo em cima do ponto alto, agora eu tenho as 3 correntinhas, ó. Então, aqui eu tenho essa parte aqui, que vai ficar a parte da frente, onde a gente vai colocar os nossos botões. E aqui é a parte que vai subir da frente do busto até chegar aqui no ombro. Vou fazer aqui, chegando aqui onde a gente vai ter o ombro, a gente já vai trabalhar a nossa alça aqui. Então, aqui, ó, venho dentro do espaço, vou fazer 2 pontos baixos, as 2 correntinhas, volto aqui no espaço e faço mais 2 pontos baixos. Foi desse jeito aqui que eu ensinei para quem está fazendo em tamanhos menores. Vou seguir novamente, fazendo um ponto baixo para cada ponto alto, até chegar no lequinho. Essa repetição aqui, nós vamos fazer por toda a nossa volta, tá? Só não na parte de baixo, quem vai fazer maior, né, para ficar mais comprido. Mas quem vai fazer com o mesmo tamanho, pode fazer pontos baixos também, que vai ser a sua carreira de acabamento em todo o seu top. Sigo fazendo novamente os meus pontos baixos até chegar aqui no lequinho. Já estou quase chegando aqui no lequinho. Agora, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Tenho 2 pontos altos aqui dentro do espaço. Então, eu venho nesse ponto alto aqui, antes dos 2 que tá dentro do espaço, vou fazer um ponto baixo. Agora, aqui eu tenho o primeiro ponto que tá dentro do lequinho. Tenho 1, 2, venho aqui nesse, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Meu ponto baixo já serve como uma corrente, agora eu venho dentro do lequinho. Vou trabalhar 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Dou uma laçada no fio sem fazer corrente, pulo meu primeiro ponto alto, vou no segundo, introduzo a agulha e faço um ponto alto. 3 correntinhas, viro o meu pentágono. Vou pular os 3 pontos altos, venho dentro do espaço do lequinho e vou fazer 3 pontos altos. 3 correntinhas e mais 3 pontos altos.
Feito os meus 3 pontos altos, dou uma laçada no fio, tenho os 3 pontos altos e as correntinhas que eu subi, introduzo a agulha dentro da terceira corrente, faço um ponto alto, novamente faço 3 correntinhas, viro o pentágono, laçada no fio, venho dentro do lequinho e volto a repetir 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. E aqui nós já começamos a fazer a nossa alça. Então, agora eu vou subir fazendo a minha, até eu completar 14 lequinhos aqui para o meu tamanho. Para você que está fazendo em outros tamanhos, recomendo você ir fazendo o total de lequinhos e ir medindo no seu corpo. Eu fiz o meu e já fui medindo. Eu sempre vou medindo as minhas peças de vestuário quando eu estou fazendo, eu coloco no corpo e vou medindo. Então, todos os pentágonos que eu faço com o tamanho M, o meu sempre dá 14 lequinhos de altura para o ombro, para a minha alça, tá? Então, ficou, na extensão do meu ponto, sempre dá esse total. Vou fazer aqui os meus 14 e você vai medindo o seu até chegar no tamanho que você deseja. O que você vai fazer? Você vai vestir o seu top, vai colocar na frente, coloca marcador para segurar. Fez o comprimento da sua alça, você coloca no corpo e mede aqui. Se ficou de um tamanho bom, maravilha. Se ficou grande, você tira 1 ou 2 lequinhos se precisar. Se faltou, você completa. É a melhor forma de você medir e ter o tamanho correto do tamanho da sua alça aqui, certo? Vou completar os meus 14 e volto pra gente fazer a união. Completei os meus 14 lequinhos e agora nós vamos fazer a união. Para unir, eu vou dobrar um pentágono em cima do outro. Desse jeito aqui que eu vou costurar ele do lado avesso. E vou virar ele assim, ó. Aqui, como é lado canhoteiro, eu não vou conseguir costurar, então, eu vou virar o meu para ficar do lado certo, para que eu faça a costura. Se você não quiser fazer essa costura com agulha de crochê, você pode usar agulha de tapeceiro. Você vai aqui introduzir juntinho, ó, ponto com ponto, e vai ficar com o espaço do lequinho. Aí, aqui a gente tem a laçadinha que a gente soltou, e aqui eu tenho 3 pontos altos. 1, 2, 3. Nesse daqui, eu tenho apenas 2 pontos altos dentro do lequinho, né, que é o que a gente estava fazendo. Então, vou precisar de um terceiro ponto. Aí, então, eu venho nesse ponto de cá. 1, 2, 3. Pego um ponto depois do lequinho, aqui eu vou introduzir dentro do ponto. Vou pegar as 2 laçadas para fazer uma costura reforçada. Agora, eu pego a laçadinha, puxo o fiozinho, ajusto na agulha, trago para o lado de cá e faço um ponto baixo. Arrumo certinho a minha peça novamente. E agora, eu vou fazer pontos baixíssimos na costura. Vou trabalhar aqui apenas as 2 laçadas de dentro, deixando as 2 de fora. Pego as 2 laçadas, puxo o fio e faço um baixíssimo. A costura aqui, eu estou fazendo igualzinho a gente fez a costura dos pentágonos. Lembra da nossa costura? É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui na alça, tá? Cada ponto alto, eu faço a costura em um ponto alto. Agora, eu tenho as correntinhas, vou seguir novamente, ó, a mesma coisa, ó, fazendo pontos baixíssimos em cada correntinha até chegar nos meus pontos altos. Estou chegando aqui nos pontos altos, ó, já fiz o meu primeiro, já fiz o segundo, agora eu vou vir aqui no terceiro. No terceiro, eu vou introduzir a agulha dentro do ponto, pegar as 2 laçadas. Na corrente aqui também, eu vou introduzir dentro do ponto e pegar as 2 laçadas. Agora, eu vou puxar, vou fazer um ponto baixo, uma corrente, alongo o fio e já corto a laçada aqui. Ó, desse jeito aqui. Por que que eu cortei a laçada? Porque se eu continuar do jeito que ele tá aqui, a minha carreira de pontos baixos vai ficar agora do lado avesso. Então, como eu preciso que ela fique do lado direito, eu tive a necessidade de cortar o fio. Aqui eu vou esconder essa sobra de fio. Desse jeito aqui, dividindo ao meio. Pego as 2 partes agora e vou fazer 3 nozinhos, e aqui eu já deixo pronto esse
esse acabamento aqui, ó. Fiz os meus 3 nozinhos. E já corto essa sobra também. E assim ficou a nossa costura. Deixa eu arrumar. Desse jeito aqui ficou a nossa alça, ó. Certo? Agora, eu volto o meu pentágono para o lado direito. Desse jeitinho aqui. E agora, eu vou trabalhar esse contorno aqui. A gente tem a cava do braço, que a gente ainda não fez, tá? Agora, aqui nós temos a parte de trás aqui, né? Ó, que a gente fez a parte da frente, agora nós temos a de trás. Agora, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aquela hora para iniciar. Vou fazer uma nozinho inicial aqui e vou vir no meu primeiro ponto alto. Introduzo a agulha dentro do ponto. Faço um ponto baixo. Agora, eu vou para o ponto da frente e sigo trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo apenas os pontos baixos. Chegando aqui, ó, onde a gente tem a união, a gente só tem ponto alto. Continuo trabalhando um ponto alto para cada ponto baixo, perdão, um ponto baixo para cada ponto alto, já estou até trocando os pontos. Chegando aqui no lequinho, nós vamos repetir a nossa alça. Só que aqui nós vamos fazer diferente, porque aqui eu tenho a minha alça, que eu finalizei aqui a parte de trás. Então, aqui ela vai ficar do lado de trás. Se eu começar a fazer daqui, vai ficar a parte de trás igual a da frente. E depois eu vou finalizar do lado de lá, vai ficar ao contrário. Então, o que que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que fazer a nossa carreira de pontos baixos até chegar aqui no quarto ponto, antes dos 3 últimos, fazer o nosso último ponto baixo e cortar o nosso fio. Mas chegando aqui, eu já explico para vocês. Vamos lá. Agora, vamos para a nossa alça. Aqui eu tenho 3 pontos altos, os dois dentro do lequinho e o que está sozinho. Não vou fazer pontos baixos nos 3. Vou fazer esse último ponto baixo aqui, ó, no quarto ponto, uma correntinha, vou alongar um pouquinho esse fio e vou cortar. Não vou apertar muito aqui, vou segurar o fio. Agora, aqui eu faço o seguinte, ó, vou vir aqui na parte da frente do meu pentágono. Pego a laçada, faço o nozinho inicial. Aí, eu vim aqui, ó, na frente do pentágono. Aqui eu tenho a parte de trás, que é o que a gente parou agora. Venho aqui na frente. Tenho 1, 2, venho aqui no terceiro. Introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Aqui eu vou repetir o que eu fiz no outro, tá? Só que quando eu fiz nesse aqui, eu já vinha fazendo a minha carreira de pontos baixos, eu não precisei fazer o nozinho inicial para começar aqui. Então, aqui, como eu tive que cortar, por isso que eu fiz, mas eu vou repetir a mesma sequência do que eu fiz aqui, certo? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, pulo meu primeiro ponto alto, pulo o segundo, venho aqui dentro do lequinho, como eu fiz aqui, ó, tá? Ó. Deixa eu só desmanchar aqui que eu fiz no lugar errado, ó. Pera lá. Vem aqui no segundo ponto, não no terceiro, perdão, tá? Vem aqui no terceiro. Ó. Que aqui eu tenho os 2 dentro do lequinho. Então, eu vou pular um ponto só dentro do lequinho e no próximo eu já vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar no primeiro ponto que está aqui dentro do lequinho. Fiz o ponto baixo e vou fazer as 2 correntinhas. Agora, eu pulo um ponto alto, que é esse aqui do lequinho, e venho aqui dentro da argolinha. E vou trabalhar aqui os meus 3 pontos altos. As 3 correntinhas de separação. Volto aqui dentro e faço mais 3 pontos. Feitos os meus 3 pontos altos, vou pular um ponto do lequinho, vou no próximo.
E aqui eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer 3 correntinhas, viro o meu trabalho. Laçada no fio, venho aqui dentro do espaço e vou continuar trabalhando 3 pontos altos. 3 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro do lequinho. Laçada no fio sem fazer correntinhas, venho aqui na minha terceira corrente, faço meu ponto alto e sigo novamente repetindo o mesmo que eu fiz nesse pentágono aqui, que é a parte da frente. E aí, quando nós finalizar, vai ficar as duas frentes iguais e depois os dois lados de trás iguais, senão eles iam ficar ao contrário, como eu já expliquei pra vocês. Vou seguir novamente fazendo até completar os meus 14. Completando os meus 14 lequinhos, eu vou fechar, como eu ensinei vocês a fazer nesse de cá. E aí, eu vou ficar com os dois lados assim, ó. Desse jeito aqui, com a nossa alça pronta já. E assim vai ficar os dois lados com a alça. Completando a alça aqui, fazendo a união dela, eu volto trabalhando ponto baixo para cada ponto baixo. Aí, aqui eu vou fazer pontos baixos até finalizar aqui. Prontinho, ó. Uni também já a minha segunda alça, então, aqui eu já estou com as duas alças prontas. Agora, nós vamos seguir novamente, fazendo nossos pontos baixíssimos, toda a frente do nosso top. Faço meu nozinho inicial. Introduzo a agulha no pé do ponto. Aqui eu tô colocando a agulha no pé do ponto alto, aonde eu fiz esse ponto alto aqui, tá? Então, agora eu faço o ponto baixo, ó, bem nesse ponto alto. E vou seguir novamente trabalhando ponto baixo para cada ponto baixo. Agora, nós vamos repetir aqui o que fizemos aqui no início da frente do nosso top. Vou descer fazendo a parte do ombro até na frente do busto e depois aqui na frente, onde vamos colocar os botões. Então, aqui, desço fazendo ponto baixo, depois aqui vou repetir o mesmo que eu ensinei pra vocês aqui, os pontos baixos. Se você tiver dúvida, volta um pouquinho do vídeo, desço trabalhando aqui também. Chegando aqui no final, a gente finaliza com um ponto baixíssimo, na nossa terceira correntinha. E aqui já vai estar pronto esse lado, aí eu vou seguir fazendo pontos baixos aqui também no contorno. Então, chegando aqui, ó, vou fazer um ponto baixo aqui no último ponto alto, aí aqui eu vou repetir o que eu fiz aqui. Aqui eu comecei com apenas um ponto baixo, lembra? E aqui, depois eu vou ter que fazer mais 2 pontos baixos aqui dentro, das duas correntinhas, e mais um ponto baixo para fechar, que aqui eu peguei na correntinha, né? Então, aqui eu vou fazer mais 2, porque eu tenho apenas esse aqui, que é um só, tá? Então, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos, aí eu vou seguir por todo o barrado aqui, trabalhando os meus pontos baixos, até chegar aonde eu comecei. Faço 2 pontos baixos, 2 correntinhas, mais um ponto baixo apenas, porque eu já tenho esse daqui, fecho com um baixíssimo e finalizo a minha carreira. Completando isso, a gente vai para a cava do braço, que é aqui, ó. A nossa cava aqui. A cava do braço vai ser a mesma coisa, vou trabalhar pontos baixos para cada ponto alto, começando aqui no pezinho do ponto alto e fazendo todo o contorno, a volta da cava, até chegar aqui no meu último ponto baixo, ou ponto alto, que aí eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e vou cortar o fio e finalizar para o lado avesso, como fiz até agora. Completando a cava dos dois braços, eu já vou estar com ele quase pronto e volto para ensinar vocês a colocar os botões. Já terminei os meus acabamentos, meus pontos baixos também aqui debaixo da cava do braço. Aqui também na barra, já finalizei também e já adiantei os botões para mostrar para vocês como que eu estou colocando os meus. Aqui eu já coloquei 4 botões, vou colocar 6 por causa dele ser pequenininho. Aqui eu contei a minha primeira carreira, segunda e a terceira. Venho na segunda e vou pregar os botões na segunda.
Então, aqui, ó, eu vou fazer assim, com agulha de costura com ponta fina, abri o fio ao meio, dividi em dois e passei aqui dentro e dei um nozinho na ponta. Agora, eu venho aqui, ó, você coloca os seus botões, médio, a distância que você quer e pode ir pregando, tá? Não tem regras de quantidade de pontos pra pular. Aqui eu tenho esse aqui e o final, então, eu vou medir certinho aonde vai ficar o penúltimo e o último, que podem ver, ó, que aqui eu preguei ele depois do espaço vago do lequinho. Aqui eu vou pregar ele também depois do espaço vago, mas seguindo a segunda carreira, tá, ó, certinho. Aí, eu vou pregar ele bem aqui, ó, passei o espaço vago, venho aqui no ponto alto, que vai dar no segundo ponto alto desse lequinho aqui. Coloco aqui, meço, vi que ficou num tamanho bom, eu venho e prego ele. Então, aqui eu faço assim, ó. Vou colocar ele desse jeito aqui, ó, dentro do ponto, ó. E vai ficar essa sobra pra fora, onde eu vou fazer a costura. Depois que eu dei o nozinho na agulha, agora eu venho aqui dentro, ó. Dentro do ponto alto, passo a agulha. Venho dentro desse furo do botão e no próximo ponto alto. Então, eu atravesso a agulha, ó, no ponto alto, no botão e no ponto alto. Puxo. E vou fazer isso por 3 vezes. Passo a primeira vez, e aqui, ó, eu tenho essa argolinha que fica aqui no fio. Eu vou passar a agulha aqui dentro dessa argolinha, ó, e aqui eu já vou dar um nó, já vou travar o botão. Novamente, passo no mesmo lugar e já passo a agulha dentro dessa argolinha. Puxo bem, dei um nó. Faço isso pela 3ª vez. Passo aqui dentro da argolinha, puxo, dou o nó. E aqui eu já travei os 3 nozinhos, então, agora eu posso passar aqui por dentro dos pontos e corto o fio. E aqui já vai estar pronto o botão. E ele fica assim, ó. Agora, vamos para o próximo, dou o nozinho. Venho aqui onde eu mostrei pra vocês, tem os 2 pontos altos aqui do lequinho, venho depois do segundo, coloco o botão dentro do espaço do ponto alto, viro para o lado avesso, coloco a agulha dentro do ponto alto, passo no espaço do botão e no próximo ponto alto do lado. Puxo o fio, passo dentro dos 2 pontos e da argolinha novamente, passo a agulha dentro desse espaço da argola, dou o nó. Faço isso mais uma vez. Passo na argola, dou um nó, e pela 3ª vez. Todos os botões eu fiz a mesma coisa. Travei todos, agora eu venho com a agulha, passo por dentro dos pontos para esconder esse fio, corto, e está pronto. E aqui ficou preso todos os botões. Todos eles eu fiz a mesma coisa, e assim ficou todos eles prontinho. Agora, vamos fechar aqui pra ver como que ficou. Você vai ver certinho onde você tem o botão e cada ponto alto dele vai servir como o caseado. Então, o próprio ponto alto vai ser o caseado dos botões do seu top, tá? Ó. Você só faz isso aqui, ó, vai medir certinho onde ele tá. E passa ele dentro do ponto alto. E já tem o caseado. Para fazer o caseado do botão, eu estou utilizando a primeira carreira, que é onde ela deu certinha aqui no meu top, tá? Olha só como é fácil de fazer e fica firminho. Olha que lindo que ficou. E assim ficou prontinho o nosso botão. Agora, vamos à nossa dica. O meu aqui, a hora que eu terminei, que eu fui medir, ele ficou largo aqui embaixo do braço. Ó, eu quero ele bem justinho. Então, vamos àquela dica de ouro que eu ensinei, que eu falei que eu ia ensinar vocês. Quando isso acontece nas minhas peças, eu uso o Lastex.
é um elástico que me ajuda muito nos meus vestuários quando a minha peça fica larga. Eu tenho ele aqui aberto já, ó. Então, ele é muito prático. Você olha assim, você fala que é uma linha, você compra na casa de armarinho. Aqui eu vou passar ele do jeito que eu passei a linha aqui, vou passar ele na agulha e vou ensinar vocês a costurar. Prontinho, já passei o fiozinho na agulha. Agora eu vou ensinar como fazer a costura. Eu tenho ele na cor branca, então eu vou ter que esconder bem aqui para não aparecer tanto, tá? Vou virar o meu top do lado avesso e vou fazer aqui a cava do meu braço. Aqui eu faço o seguinte, ó. Aqui eu tenho a minha carreira de pontos baixos e a de baixo de pontos altos. Eu vou trabalhar no meio dos dois pontos, tanto o ponto baixo como no ponto alto. Então, aqui, ó, eu vou colocar a agulha no primeiro ponto baixo, ó, aqui o ponto baixo e aqui o ponto alto. Então, eu vou passar aqui no meio dos dois, ó, desse jeito aqui. Vou colocar a agulha no ponto alto e vou vir só empurrando a agulha. Tem que ter uma agulha com ponta para fazer isso aqui, tá? Para que possa ficar bem escondido esse elástico, principalmente o meu por causa da cor. Do lado avesso ele vai aparecer, né, lógico, mas do lado direito não. Então, por isso que é essencial você ter uma agulha com ponta fina, que ela vai entrar aqui com mais facilidade, porque a agulha de tapeceira ela é muito grossa e a ponta dela não vai fazer isso. Pode ser que faça, mas vai danificar muito o seu crochê. E essa aqui que é fininha não vai fazer isso, ó. E aqui nós vamos puxar. Aqui você vai esticar o fio até você ver que ficou bom pra você, tá? Você vai fazendo aí e vai vendo se vai ficar bom ou se vai precisar esticar menos, tá? Dependendo da largura que ficou o seu, por causa da extensão do seu ponto, você não precisa puxar tanto o fio. Quanto mais você puxar, mais grudadinho no corpo vai ficar, tá bom? Mas você que fez o seu na sua extensão do ponto, seguindo mesmo passo a passo, e ficou bom no corpo, você não precisa fazer isso aqui. Isso aqui é uma dica para quem ficou com ele mais largo e quer ele mais justinho na cava do braço. Olha só. Ele já não aparece tanto, tá? Ó, ele fica até bem escondido, já começa a ficar franzidinho aqui de baixo. E eu vou seguir fazendo isso aqui, ó, por toda a cava do braço até chegar no finalzinho dele. Sempre passando no meio dos dois pontos, entre o ponto alto e o ponto baixo. Isso aqui é uma dica que eu tô te dando pra você fazer em qualquer peça de crochê. Então, vou seguir aqui até chegar aqui no finalzinho. Chegando aqui no último ponto alto, a gente volta pra finalizar. Prontinho, estou chegando aqui no final. Vou arrumar meu fiozinho. Agora, aqui eu tenho a costura onde eu fiz a emenda da alça. Vou colocar a agulha aqui dentro, ó. Vou puxar. E aqui eu vou fazer 2 nozinhos, ó. Puxo até uma altura. Aí, aqui eu tenho as 2 argolinhas, ó. Passo o fio aqui dentro. Puxo ele pra apertar bem. Faço novamente isso. Venho no mesmo lugar. Passo dentro da argola a minha agulha com o fio. E aqui eu selo dando outro nozinho. Agora aqui eu já posso cortar. Deixa eu só passar mais um pouquinho, vai. Passo aqui dentro dos pontos. Agora eu corto. Já vou dar um nozinho aqui pra fazer na outra cava, que eu vou repetir o mesmo passo a passo que eu fiz com vocês. Aqui fica, ó, o lado avesso, ó. Mesmo sendo branco, não aparece tanto.
E aqui o nosso lado direito, ó. Você pode esticar ele que ele não vai aparecer, ó. Por quê? Porque eu passei dentro dos dois pontos, no meio dos dois. E olha só a diferença, gente. Aqui eu tenho ele já. Deixa eu só arrumar certinho aqui. Aqui eu tenho ele com o lastex. E aqui eu tenho ele sem o lastex. Deixa eu chegar pertinho assim para ficar mais fácil de vocês verem. E aqui sem o lastex. Olha a diferença do tamanho. Vou medir para vocês ver o tamanho que ele ficou com o lastex e sem o lastex. Aqui onde eu coloquei o lastex, ele ficou medindo, ó, daqui do comecinho até aqui onde eu fiz a união, ficou com 12 centímetros e meio. Aqui é onde eu não tenho lastex, ele ficou medindo, vou colocar no mesmo lugar, no pezinho, daqui onde eu fiz a alça, né? Estico, venho e paro aqui onde eu tenho união, ficou com 17 centímetros. Então, já deu uma diferença bem grande, né? E ficou justinho agora, ficou do jeito que eu quero, embaixo do braço, não ficou com aquela cava muito aberta. Aqui também, na parte da frente, costa, se você vê que ficou largo, você pode fazer a mesma coisa, que ele já vai ajustar e vai ficar do jeitinho que você quer. E no final, a sua peça vai ficar perfeita. Esse foi o nosso passo a passo, vou fazer agora do outro lado da minha cava também, tá? E a nossa aula está finalizada. Agradeço mais uma vez de coração a presença de todos vocês. Um beijão e até a nossa próxima aula.